Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa em dupla agora, para nós falarmos sobre Protagonize-se. É um chamado àquele que está aí vibrando dentro do seu coração, que eu sei, porque vibra no meu, eu sei que vibra no meu parceiro aqui, que vai falar para vocês. Sejam bem-vindos também na sequência. Então, o que a gente vai conversar aqui agora é sobre essa ação que está aqui dentro da gente, esse desejo da gente protagonizar tudo aquilo que vai chegar nas nossas mãos, né? Daniel, meu parceiro, seja bem-vindo, obrigada pela oportunidade de estar aqui comigo e eu com você. E eu quero aprender muito aqui com tudo aquilo que você tem de know-how, conhecimento técnico e de vida. E aí eu sei que você é inspirada para protagonizar também parte da minha história. Que legal. Bom dia, Lilian. Obrigado. Eu que te agradeço. Tô muito feliz aqui com essa nossa parceria, né? A gente fez uma live aí há uns tempos atrás, foi tão legal, né? A gente até comentou, daria para ficar dias conversando. E eu falei, poxa, que legal, que bom que vai dar certo a gente fazer agora com frequência juntos, né? E a gente fez essa live naquele momento em que o Instagram tinha acho que só 1 hora ainda de live, né? E aí a gente, se deixasse, realmente ia muito mais. Eu tive um professor que nós derrubamos a live e voltamos de novo. E aí eu lamentei naquela época, devia ter feito isso com o Daniel também. Mas tá vendo, olha só, as conexões, né, que o universo promove fez com que a gente se reencontrasse aqui de novo, porque houve uma conexão, houve uma sintonia, houve ali uma troca, né, dessa energia, desse mesmo pensamento, de que a gente quer assumir aí o protagonismo da nossa história e mais, né, porque trata-se além de nós, né, vai além de nós, a gente quer inspirar outras pessoas a também assumirem esse papel de protagonista, por isso que a gente está aqui. É isso? Perfeito, é exatamente isso. Dentro do meu protagonismo, né, eu sei que do seu também, tem essa coisa da contribuição, né? Uhum. De levar isso para o maior número de pessoas possível. Então é uma alegria muito grande poder... Conhecimento, quando fica só com a gente, ele não tem muito valor, né? Então a gente pode distribuir, aí que a coisa fica legal. É isso mesmo. E o Protagonize, então, tem a ideia, né, e a intenção de estar aqui com você toda quinta-feira, né, às 11h37, a gente vai aí conversar, trazer temas, mas é de fato o que a gente falou, é uma conversa. E aí você que está aí nos assistindo ou vai assistir depois, você tem os comentários para participar, para fazer aquilo, essa conversa girar e tornar maior ainda a proporção do que pode acontecer, né? A gente traz aqui aquilo que a gente reflete, aplica na nossa vida, busca estudar como técnica, mas também tem a nossa prática diária, mas nós queremos também aprender com você, né, Daniel? É uma troca aí gigante de quem está aí e vai participar com a gente, tá bom? Legal, combinados. Daniel, vamos começar já então? A gente pensou no nome desse quadro que é Protagonize-se, e eu gosto bastante de pensar isso, porque esse C aí no finalzinho, né? Eu estava falando com a minha filha outro dia, e ela falou, a minha nota de gramática é complicada. Eu não sei classificar a gramática, ela falou, eu sei aplicar. E eu sei mais ou menos o sentido, mas naqueles exercícios de classificação da gramática, então esse C, eu não sei o que ele é, se ele é ênfise, mesóclise, eu não sei aqueles nomes todos lá, mas eu vejo muita força nesse C aí do lado do nome do nosso programa, do nosso quadro agora, né? Protagonize-se, porque se trata da nossa ação de fato, né? Se trata daquilo que a gente pode colocar, porque o protagonismo é sobre nós, né? Então esse C é um emblema e é muito forte isso no nome do quadro para a gente poder tratar. Perfeito. Daniel, quando eu fui pensar, né, do que a gente conversaria na primeira... Eu gosto muito de trazer parto da ideia de um conceito sempre, né? Eu sempre vou buscar o que aquilo significa lá, derivação da palavra, etimologia da palavra, sei lá, eu nem sei buscar isso certo, e aí eu queria que você falasse com a gente se de fato é isso aqui, ó. O protagonismo, ele é derivado de 2 palavras e vem de protos, que é principal, e primeiro,
seria ali, né, um lugar de destaque, e o agonistes, que eu achei interessante aqui, o lutador competidor, né? E aí, e ele ganha relevância mesmo, né? Esse protagonista, esse cara que é o principal e primeiro, e ele faz a luta e a competição, ele ganha esse destaque de primeiro justamente porque ele tem as ações, ele age, né? Ele tem a relevância pelas ações que ele realiza. Faz sentido isso, Daniel? Ou a gente só procurou no Google aqui e tem que ajustar algumas coisas desse entendimento? Não, faz total sentido, total sentido. Até aprendi um pouco aqui, não sabia de tudo isso. Mas faz total sentido, porque o que eu acredito, Lilian? Eu acredito que a vida nada mais é do que um processo de decisões contínuas. Sim. A gente está o tempo todo decidindo por um caminho ou por outro, e aquilo vai definir muito do nosso destino, né? E a pessoa que definiu para ela que eu vou ser protagonista da minha própria vida é aquela pessoa que ela tem os seus sonhos, ela tem aquilo que ela acredita para a vida dela e ela vai buscar aquilo independente de qualquer coisa. Só que o que eu acho assim mais lindo, e aí é uma ideia minha, né? Talvez não seja uma ideia geral. O protagonista real da coisa, ele não faz a coisa para dar certo, ele faz até dar certo. É aquela pessoa que não quer saber se a coisa vai dar certo esse ano, ano que vem, não importa. Eu vou me dedicar ao máximo, vou colocar a minha melhor energia até a coisa acontecer. E aí o processo fica uma delícia, porque você está nesse processo de fazer a coisa dar certo. E aí vem os obstáculos, os desafios, que é super natural da vida, né? E o cara que é o protagonista, ele fala, tá bom, mais um, tá tudo bem, eu vou passar por cima disso e vou fazer a coisa acontecer. Então eu vejo que é muito assim, esse, né, a gente pode chamar de um guerreiro, né, que assumiu o protagonismo. Ele é o guerreiro de todos os dias estar com uma energia boa e feliz para buscar seu sonho, e um dia isso vai acontecer. Se vai ser semana que vem ou daqui a 15 anos, para ele tá tudo bem, ele segue com a mesma energia confiante, né, naquilo que ele acredita. Nossa, agora foi minha vez de aprender. Posso dizer, a gente sabe que não precisa, né, mas o corpo reage, né, eu fiquei arrepiada quando você falou isso agora, que ele não realiza as ações até acontecer, né? Então, ele realmente acredita tanto naquilo, é tão parte da essência dele, da verdade dele, que é até acontecer. Agora foi a minha vez de aprender, vou até anotar aqui para eu não esquecer essa. E eu acho que é um divisor, né? Quando a gente conversa sobre isso e fala, porque às vezes a gente vê tanta gente com iniciativa e pode até pensar como, eu sou protagonista, tenho muitas iniciativas. Né, eu tenho iniciativa, mas não existe esse termo, mas eu já vi, achei engraçado, é a terminativa, né? Nós precisamos ter iniciativas, mas terminativas também. E aí isso resume tudo, né? Muito, muito interessante. E se a gente for pensar, o que precisa para a gente, então, ter a terminativa, Dani? A gente consegue pensar assim, como é que eu sei a ação? Como é que eu sei que eu vou avançar com a mesma energia? Eu só preciso, então, conhecer o que é a história, a narrativa que eu vou me colocar como protagonista. Eu preciso me conhecer. Sem dúvida, o autoconhecimento é a base de tudo, né? Tem uma duplinha aí que trabalha junto, né? Que é o autoconhecimento e o autodomínio. Tá. O autoconhecimento é quando você conhece sobre si. Vou dar um exemplo de eu trabalhando o meu próprio autoconhecimento, uma coisa que eu entendi que transformou minha vida. Tá. Então, falando de perfil comportamental, né? Uma coisa que até num próximo programa a gente pode aprofundar mais. Uhum. Mas eu sou comunicador. O que é uma coisa que é natural dos comunicadores? O que ele tem de vantagem, de ponto positivo? Muito criativo, tem muitas ideias, muita criatividade, isso é uma coisa incrível. Qual que é o ponto negativo do comunicador? Muito criativo, demais. Então o que acontece comigo, né? E aí isso é o autoconhecimento. Quando eu tenho uma ideia e eu começo a desenvolver ela, naturalmente vem uma segunda, aparece para mim, e eu olho para essa e falo, nossa, essa é muito melhor que essa.
Uma identificação rolando aqui, só um segundinho. Pronto, pode continuar. É total, né? E ela tem todas as características que não. Dessa vez, essa é melhor. Essa aqui vai transformar o mundo. E aí, o que o comunicador normalmente faz? Joga aquela de lado e pega a nova. E a gente fica nesse ciclo. Então, eu entender isso, quando eu aprendi isso sobre o meu perfil, isso é o autoconhecimento. Qual que é o autodomínio? Foi eu entender isso e, apesar de naquele momento estar muito claro para mim que essa ideia é melhor, eu entendo, poxa, eu tenho muita iniciativa e pouca acabativa. Eu tive uma vida com muita iniciativa e pouca acabativa, terminativa, né? Então, o que eu faço? Eu converso com essa ideia porque eu não quero parar de ter ideias, né? Não quero brigar com elas. Eu entendi, adorei você estar aqui, eu vou te colocar no Trello. Enquanto eu não acabar essa aqui, a gente não conversa. Então, esse é o autodomínio. Dá um negócio dentro da gente, eu não acredito que eu estou pegando essa ideia brilhante e estou fazendo essa outra que não é tão brilhante, mas eu entendo que é como se fosse um desvio que eu tenho de foco. Tá. Então, o autodomínio ajuda muita gente nisso. Porque acho que todos os perfis que a gente está falando, você tocou no assunto do comunicador, né? Acho que todos os perfis, ele tem luz e sombra, né? Ele tem aquilo que são as forças e aquilo que é maravilhoso dele, e tem as fraquezas, que é o que você disse. O criativo é exatamente isso, né? Aquilo que é a maior força dele pode ser o calcanhar de Aquiles dele se ele não exercer esse autodomínio. E você conhecer, hoje mesmo eu falei isso lá nos stories, sobre a questão da sobrevivência, né? Dos diálogos que a gente tem, né? Quando você vai se lançar para algo novo, que é muito diferente, você nunca fez, o seu cérebro vai dizer para você, não vai. Que isso, não vai não, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa... você até fez, né, no seu livro, as duas funções básicas da gente é procriar e sobreviver, né? A gente precisa viver bastante para continuar procriando. Então, o cérebro não quer fazer, porque ele entende tudo como um perigo. É algo novo, vai te lançar para algo fora do habitual, é melhor você não ir. E aí, é um diálogo que está acontecendo aqui. E aí, você fala com esse diálogo. O que a gente faz no diálogo? A gente conversa. E aí, você talvez fala, né, com você mesmo. Fala assim, não... É só algo novo que eu vou poder provar. Não é a mesma coisa que pular do prédio, não é a mesma coisa que sair e enfrentar um animal, que nem os ancestrais faziam lá atrás, né? Então, quando um diálogo interno aparecer, é só conversar com ele. Acho que é isso que você sugeriu agora, né? Com a ideia. Converso com a ideia, porque eu não quero parar de ter ideia. Mas eu digo, fica aqui, fica quietinha, vamos desenvolver essa primeiro e depois é a sua vez, né? Estabelecer foco, conexão, prioridades, né? Porque todo perfil tem sombra e luz, né? Então a gente conversar mesmo com a nossa história, né? E conhecer o que eu vim fazer, para onde eu vou e onde eu quero chegar, né? E como esse processo, e ver a lindeza desse processo. Eu sempre digo, a gente às vezes tem uma frase que eu escrevi outro dia, às vezes você está esperando um milagre, o que você precisa é só aceitar o processo. Perfeito. Só aceitar que você está indo ali à medida do processo, né? E como é que a gente pode, Daniel, se a gente tivesse... Eu não gosto de dica, não gosto dessa história de dica, porque a gente está tão mal acostumado, né? A gente gosta de livro de autoajuda, a gente gosta de 5 passos para isso, 7 meios de conseguir isso, tudo a gente gosta do simplificado, né? A gente tem... O ser humano é preguiçoso para se buscar e conhecer alguma coisa? A gente tem isso, não tem? Total. A preguiça é um problema, né? Porque ela pode tomar conta de uma vida, né? A gente quer um atalho, né? Quer um caminho mais curto, não quer pagar o preço ali da descoberta, né? E é tão rico, né? Exato. Uma coisa que eu percebo, Lilian, que trava demais as pessoas e faz com que elas busquem por esses atalhos e tudo mais, é uma coisa que eu lidei durante muito tempo da minha vida e que era muito ruim para mim, me impedia de crescer. E quando eu entendi o básico disso, a coisa parou de me travar. Que é o quê? Eu acreditava que existia uma coisa chamada fracasso, né? E o fracasso, ele simplesmente não existe. Isso é uma ilusão da nossa mente, essa história de fracasso. Hoje eu não chamo mais de fracasso, eu chamo de mais um passo. Então, vamos supor aqui, né? Pegar uma coisa bem de dia a dia. Você vai começar a empreender seu primeiro negócio, né? E aí você quebrou o negócio, não deu certo, vai fechar as portas.
E a coisa mais natural do mundo. Você não está nem dentro daquela média baixa, você está dentro da média alta das pessoas que empreendem, grandes empreendedores que quebraram 1, 2, 3 negócios, né? Sim. Então isso não é um fracasso, isso é só um passo. E aí a pessoa ela quer empreender e ela precisa achar alguma forma, algum passo, alguma dica que tem que dar certo de primeira. Isso simplesmente não é possível. Porque cada negócio é uma nova história, você não sabe... Existe um plano, né? Vou falar da minha crença agora. Existe um plano divino pra gente. E eles que estão com o roteiro lá em cima. A gente não sabe o que é o melhor pra gente. A gente só sabe que você assume o protagonismo, você confia e você vai. E você vai. Então, muitas vezes vão aparecer barreiras, obstáculos. E esse obstáculo, essa barreira, é só uma dica de que você precisa aprender algo novo. Só. Simples assim. E uma vez que você entende isso, quando vem uma barreira, vira até um jogo divertido, sabe? Nossa, mais uma coisa aqui que está impedindo o meu crescimento. Onde é que será que eu vou pegar esse conhecimento, né, essa sabedoria? Com quem? Vou buscar ajuda. Quem que tem esse conhecimento? Eu vou buscar ajuda. Faz uma mentoria, compra um livro, faz um curso, e aí você vai para o próximo nível e vai crescendo, né? Eu falo que nós somos os piores algozes, né? Nós somos os piores carrascos, né? A gente aprendeu isso de ver mesmo fracasso, e aí quando for iniciar né, quando vem a possibilidade de iniciar um outro negócio, esse exemplo que você falou do empreender, você já vai com aquela angústia, né, que já deu certo, ou nem vai, que não, já não deu certo a primeira vez, já não deu certo aquela vez, parece que você pega como uma sentença sobre você mesmo, né, e aí eu também acredito numa inspiração divina, e na que eu acredito e leio todos os dias, ela diz que tudo que a gente precisa está aqui dentro, a gente só está muito distraído aqui fora, percebendo as outras coisas, e aí é aqui fora mesmo que a gente entende o que é fracasso, né? A sociedade que vem ensinando a gente diferente. Parece que foi Thomas Edison que falou isso, algo muito próximo. Ele tentou muitas vezes a lâmpada, e aí ele fala assim, eu não errei. Ele tentou não sei quantas mil vezes até dar certo o projeto dele. Aí ele falou, eu não errei não sei quantas mil vezes. Foram só formas que eu descobri que não era esse o caminho. Perfeito. Não é? Olha só o mindset, né? Olha só o jeito dele pensar que não era esse o caminho. E só errei, só soube disso porque eu fui lá e fiz. Exato. E o que é lindo, né? Ele tinha uma mente tão brilhante que cada vez que ele cometia um erro, ele comemorava. Porque na mente dele isso era claro para ele, límpido. Assim não dá certo, eu tô chegando lá. Mas acabei de descobrir mais uma forma de não se fazer a lâmpada incandescente. E ele ficava feliz com aquilo. O fato dele ficar feliz e prosseguir feliz deixava ele com uma energia positiva que ia fazer aquilo acontecer. Porque não adianta também entrar numa coisa assim de que eu sou um guerreiro e a minha vida é uma batalha cruel, onde todos os dias eu vou lutar o quanto for. Porque por mais que você continue lutando, você vai lutar com uma energia, na minha opinião, errada. Tá. Aquela energia negativa de que a vida é de muito sofrimento, de muita dor, mas eu vou batalhar ao máximo. E aí você está mandando informações para o seu cérebro, né? O nosso cérebro, eu acredito isso com relação ao nosso cérebro, e também acredito isso com relação a Deus. Os dois fazem a mesma coisa, eles falam sim para tudo. Então você fala assim, é uma vida de muita dor. Seu cérebro e Deus dizem, tá bom, tá certo, é assim que você quer, é assim que será. E aí você começa a enxergar, né, onde você coloca o seu foco, aquilo se expande, tudo ao seu redor é de muita dor. E para ele tá tudo bem, foi só um pedido seu, né? Eu fico doidinha com isso daí, Daniel, porque olha o poder que tem nas nossas mãos. Nós somos seres dotados de um poder que a gente ainda não tem noção. Não só, a gente tem os vislumbres, né, desse poder, e a falta de conhecimento a gente perece, né, porque falta o conhecimento desse poder, então a gente é levado a qualquer coisa. Assim como a gente pensa, assim como pensa o nosso caminho, assim como você determina que vai ser o seu dia, o seu projeto, as coisas,
é um poder muito grande. Até o título do meu livro que eu vou escrever. Eu tenho que parar com essas coisas aí, que você falou, vem uma ideia nova, eu vou falar assim, não, essa aqui vai ficar guardada agora, até o meu livro sair, porque é o poder da escolha, como que que poder que nós temos para então assumir o protagonismo de todas essas coisas, assim como você se vê, você é, assim como você declara, vai acontecer. Claro, não é só abrir a boca e falar, né, Daniel? Vamos colocar na ação, na coisa prática aqui, né? O próprio significado aqui da palavra diz, né? Agonistes, lutador e competidor, e ele ganha relevância em razão das ações que ele realiza. Né? Então, mesmo o que ele fez e deu errado, então não é só sentar lá, ficar sentado bonito no sofá, declarando, pensando, imaginando. É declarar, pensar, projetar e agir com coerência. Coerência é uma outra palavra que a gente pode trazer na vida de quem assume o protagonismo? Com certeza absoluta. E eu concordo com você, né? Tem aquela coisa que é muito boa, funciona, mas eu acho que muita gente deturpou, que é, por exemplo, a lei da atração, né? A lei da atração, como é que eu acredito nela? Você senta, você faz todos aqueles passos, né? Faz mapa mental, começa a visualizar o futuro que você quer. E o que a sua mente vai te trazer? Insights. Insights para você entrar em ação, para conseguir aquilo. Só que as pessoas acharam melhor, deixa a ação para lá, vou continuar tendo insights aqui. E aí a pessoa fica lá nessa coisa de imaginando que vai, sei lá, ter uma Ferrari, e aí vem um insight lindo para ela de repente empreender num negócio, ela não vai. Porque ela acha que a Ferrari vai se materializar no meio da sala dela, que nem ela assistiu lá no filme, né? E não é bem assim, né? E essa coisa de você ter congruência, olha a sacanagem que a gente faz com o nosso subconsciente todos os dias. Ele tá em busca de congruência, ele vai te entregar aquilo que você pedir. Só que segunda você tá pedindo uma coisa, na terça outra. Quarta-feira já voltou para aquela da segunda. Aí semana que vem muda. Aí essa semana eu quero isso, na próxima semana eu quero aquele outro. E ele fica assim, eu não sei para onde colocar meu foco. Afinal de contas, você tá indo para onde, né? E ele tá disposto a te entregar, mas imagine o Waze, né? O Waze, ele tá te levando para São Paulo, daqui a pouco ele te dizia para Piracicaba, daqui a pouco ele te dizia para Sorocaba. O Waze daqui a pouco assim, viu, gente? Resolve, para onde que a gente tá indo, né? E é meio que a gente faz com o nosso subconsciente, né? O tempo todo, a gente não dá um foco claro para ele, congruente, né? Você fala isso no livro, né? Que você escreveu ali no trecho onde você discorre sobre protagonismo. Você fala sobre definir, pelo menos, então, uma ação única para aquele dia. Então, a gente pode pensar que talvez, né? Não é que é uma única ação naquele dia e na terça outra ação e na quarta. Não. É uma ação para aquele dia que vem com você, vamos pensar, praticamente, na segunda, aí que traz com você para terça, e o que pode acontecer então? Na terça, como eu já desenvolvi aquela ação mínima da segunda, eu trago um elemento para complementar aquela ação, mas o foco principal, vamos pensar aqui, só um desenho de linear aqui, uma linha de tempo, sexta-feira. Então é a mesma coisa que eu quero desde a segunda, é essa congruência que você disse. Mas o que eu posso dizer, e eu não sei você, Daniel, mas eu ouvi aquela frase, e amo frase, né? Eu falo que eu amo clichê e frases. É aquela coisa é a mesma força que você tem para pensar, sonhar pequenininho, você tem para sonhar grande. Então sonha grande, né? Só que não esquece que vai ter que batalhar um pouquinho mais, porque é maior do que aquele pequenininho. Só que, às vezes, é muito grande, está muito distante, aí aquilo não traz identificação ainda, eu não tenho, talvez, a fé, ou a força, ou aquilo que te move para poder realizar o grande. Então, eu vou diminuindo, talvez, em partes menores, mas congruentes, ligadas, né? Na segunda é isso, na terça é isso, porque eu já avancei na segunda, mas tudo me liga àquilo que eu idealizei para sexta-feira, por exemplo. Viajei demais ou é assim? Pode ser assim? Perfeito, é exatamente por aí. Qual que é o exercício que eu faço com os meus alunos, né? Lógico, a gente estava falando de autoconhecimento, aqui eles fazem uma série de dinâmicas, né? E vão buscar lá no fundo da alma o que eles imaginam que seria um futuro ideal para eles em 5 anos. E eles vão visualizar aquilo. Legal, entendi, é mais ou menos por aqui
que eu acredito que eu vou ter uma vida incrível. Ótimo. Então tá, para isso acontecer em 5 anos, o que precisa acontecer em 4? E em 3? E em 2? E em 1? E a gente vem descendo ao ponto que ele chega assim, o que eu preciso fazer hoje para daqui a 5 anos aquilo acontecer? E sabe qual que é a notícia maravilhosa? Às vezes você vai visualizar uma vida incrível, muito longe daquela que você tem hoje. E aí você vai ver o que você tem que fazer hoje, é uma coisa desse tamanhozinho. Não é nada gigante. Você só precisa ser consistente naquilo e todos os dias fazer um pouco mais daquilo, né? E aí você vai naturalmente chegar lá. Se você for ler qualquer biografia de uma pessoa de sucesso, aquela biografia você vai ver todos os obstáculos e as barreiras que a pessoa enfrentou até chegar lá. E com a gente é igualzinho, né? Tem um passo a passo, tem ação sempre. Eu li, na verdade, estou lendo em partes, assim, trechos, porque eu tenho 3 livros que eu estou lendo, inclusive um que eu ganhei de você, eu estou revendo, que é o Pense e Enriqueça. Foi presente seu aquela vez, a gente teve aquele encontro lá na pós. Eu tô lendo, e tô lendo O Ano em que Eu Disse Sim, da Shonda, a produtora daquelas várias séries lá, e a dona da Shondaland, né, a produtora das séries de TV americana. E ela disse, em um discurso que ela fez para uma universidade, ela foi falar, e para os formandos, e ela disse que não gosta dos sonhadores, que ela não gosta dessas questões de sonhe, sonhe, sonhe. Ela falou, ela até estabeleceu uma frase: enquanto você está aí sonhando, tem os realizadores, né? Tem aqueles que são os que de fato colocam a mão na massa, com coerência e construção dessa ideia, sem perder a beleza, né, do caminho, dessa construção aí do protagonista. Quando a gente fala de assumir o protagonismo, tirando aquela ideia de dica, de nada, então um primeiro passo, se você que está nos assistindo aqui, para mim que está conversando, você que também, porque eu acho que é diário, né? A gente mesmo sabendo tudo, as trilhas neurais estão aqui, é uma luta diária, né? É uma conversa diária conosco mesmo. Essa que você disse, pego essa ideia, deixo aqui, bota lá no Trello, é essa conversa diária. Qual que seria um primeiro passo que a gente pode pensar para fazer? Aqui, no seu livro, você fala, né, ao longo da... que seria um primeiro passo? Eu gosto quando você fala do controlar, você separar e saber o que você pode ou não controlar nessa caminhada. Perfeito. Tem algumas coisas antes ou esse já é um primeiro caminho que a gente pode pensar? Eu vejo que tem, assim, 2 grupos de pessoas, Lilian. O primeiro é aquele que tem clareza do seu sonho, e o segundo grupo é aquele que ainda não tem clareza daquilo que quer, e tá tudo bem, não vai se autocobrar, eu não sei o que eu quero pro meu futuro, tá tudo bem, faz parte do processo. É só mais um passo, né? Aqueles que ainda não têm clareza, a dica ou o conselho que eu posso dar é: coloca toda a sua energia em descobrir isso. Tá. Como? Vai buscar por autoconhecimento. Mas como é que eu busco por autoconhecimento? Algumas pessoas buscam em religião, outras pessoas buscam em livros, em mentoria, em algum curso voltado para isso. Vai mexer lá dentro que vai emergir. Ele tá lá louco, né? Para que você mexa com aquilo, para que aquela ideia venha e você tenha essa ideia de futuro. Então esse seria o passo para quem ainda não tem essa clareza. Para quem tem essa clareza, você vai fazer aquilo que a gente acabou de falar aqui, vai dividir em pequenos passos e você vai ter um entendimento. Isso que eu quero, quanto tempo eu vou levar? E o que eu preciso fazer hoje? E aí você tem razão. Quando você chegar assim no que eu preciso fazer hoje, tem que ser algo que esteja no seu controle. Sempre quando você coloca metas de coisas que não estão sob o seu controle, é o caminho para a frustração, né? Então, uma coisa que é característica de quem é protagonista, o protagonista ele vai alcançar e vai buscar por aquilo sem apoio de ninguém. Porque não tem aquela coisa, tal pessoa não me apoia. O problema é assim, tal pessoa não me apoia. E tá tudo bem, eu vou dessa mesma forma. Mas a gente fica esperando, sabe, um apoio, um auxílio de alguém externo, pode não dar certo, né? E lá no Clube do Vídeo, que a gente
desenvolve essa aplicação da metodologia mais simplificada, né, para gravação de vídeos, produção de conteúdo humanizado para as redes sociais. A gente fala em vídeo, você já pensa uma produção de um filme, um comercial da TV, acha que é muito dinheiro, muito equipamento, né, e uma equipe gigantesca. A gente lá trouxe essa metodologia mais simplificada. Só que às vezes, e o que eu vi, às vezes não, na maioria das vezes, as pessoas não estão preocupadas tanto com relação à luz, à captação de voz, formato de vídeos, nada. Elas estão com medo do que os outros vão falar diante de uma possibilidade nova, porque nunca gravou vídeo, né? Não é uma influenciadora, não é uma pessoa que sempre usou daquela forma, que as pessoas vão falar, eu tenho meu marido que não me apoia, eu tenho as minhas amigas que vão, né? E aí, inclusive na live onde a gente falou sobre autoestima, é exatamente isso, né? Entender, uma conversa pode resolver, né? Se você quer esse apoio, se você quer essas pessoas juntas, mas se não resolver também, respeita, né? Respeita, olha, ok, mas da mesma forma que você respeita, impõe o respeito à sua decisão e à sua forma de agir, diz, olha, ok, você não concorda, acha que não vai dar nada, não vê futuro, eu respeito você, mas do mesmo sentido, eu peço que você respeite a minha decisão de tentar algo novo e de descobrir uma nova possibilidade, né? E avançar para esse projeto, porque enquanto a gente depender da aprovação dos outros, eu tive uma experiência, inclusive uma vez, que eu tive uma inspiração muito grande sobre algo na minha vida, e eu compartilhei com as outras pessoas, todas elas foram assim, não, você é muito dura, não, porque isso aqui, você é muito pontual naquilo, né? Ok, fui lá no meu período de oração, no meu período de meditação, e aí eu percebi no meu espírito a resposta. Eu revelei isso para você, não foi para eles. Essa força e essa intensidade só vai vir para você, porque é você que tem que ir lá e realizar. Então as outras pessoas estão cobrando algo que elas nem têm noção, você foi inspirada para fazer isso. Então é você que tem que desenvolver isso nessa intensidade. Ninguém, por mais que a pessoa te apoie, às vezes ela vai porque gosta de você, que vai falar, tá bom, vai, quer meu apoio, vamos lá. Mas a intensidade da sua história, daquilo que você vai protagonizar, só você vai ter. Né? Não vai esperar isso dos outros, porque isso não vai vir na intensidade que você está vivendo e nem de que você precisa. Foi uma experiência, assim, eu agradeci, eu sofri no início, mas eu agradeci, porque a partir dali mudei o olhar para as outras coisas, sabe? Eu falo, ok, estou indo, porque isso foi entregue nas minhas mãos. Esse é onde eu vou protagonizar. Perfeito. Eu vou te dizer uma coisa agora que é forte, mas é o que eu acredito, né? Uhum. Então a gente tem esse medo, né, do que as pessoas vão achar, será que vão julgar, será que vai ficar ruim, o que vão falar e tudo mais. Por que isso acontece? E eu digo que isso é forte, mas as pessoas não fazem isso de forma consciente, inconsciente. Tá. Por uma arrogância sua. Porque vamos pensar aqui um minuto, então assim, será que vão criticar meu trabalho? Isso é arrogância. Por quê? Eu conheço pessoas que já me disseram que os filmes do Stanley Kubrick são chatos. Stanley Kubrick. Sim. Eu conheço pessoas que já me disseram que Steven Spielberg é pop, então não serve. Que o Tarkovsky, os filmes deles são lentos. Que os filmes do Fellini não tem pé nem cabeça. Então, se esses mestres foram criticados, você vai entrar numas de que você não será, que você é superior a eles. E aí a gente pode ir até mais longe, né? Jesus Cristo foi crucificado. Será que eu me considero melhor do que ele, ao ponto de que eu vou fazer algo que não vai receber crítica? Então a crítica é quase que uma certeza, né? Uhum. Os haters, o que eles fazem? Eles vão ficar criticando. É a profissão deles, entre aspas, né? Então é aquilo que você disse, que eu concordo 100%. Tá dentro de você, você tem essa chama, é com você a coisa. Uhum. Se as críticas vierem, é uma excelente notícia. Sim. Eu já ouvi que a gente precisa trabalhar e enquanto não tiver um hater, tá faltando energia, tá faltando intensidade, tá faltando ali um alcance maior, porque eles são sinais de que você tá produzindo alguma coisa, né? Você tá, de fato,
a sua voz está ampliada, né? Está sendo vista, está sendo anunciado aquilo, né? E eu falo além também, Daniel, de uma raizinha de orgulho, né? Porque às vezes você tá lá pensando, ai meu Deus, vão falar de mim, ai meu Deus, vão comentar isso, né? Às vezes as pessoas não estão nem aí para você. Não é? Tô achando que eu sou a última bolacha do pacote, porque as pessoas vão ficar falando de mim, gente, como assim? Não, as pessoas estão vivendo a vida delas, estão encontrando os desafios delas também, estão vivendo ali as necessidades delas, né? Então, às vezes, elas nem vão falar. Se falar, vão falar por 5 minutinhos, porque tem outra coisa acontecendo, a própria vida delas. Então, é uma raizinha de orgulho também, né? Arrogância, orgulho. Aí tem um monte de sombras aí que a gente precisa descobrir, acolher, conviver bem com elas e poder transformar, né? Porque só o ser humano consegue. Perfeito. Nós somos dotados de razão, né? Poder de escolher, isso é maravilhoso. E só retificando uma coisa que eu disse lá no começo, eu disse que não existe essa coisa chamada fracasso, né? Uhum. Existe sim. A única forma de você fracassar é você não tentar. Então, se você tem uma ideia e você não tenta colocar aquela ideia em prática, ideia é uma coisa divina. A gente trata ideia que nem bolacha, água e sal, não. Ideia é uma coisa divina. Aquilo que você está sentindo é muito poderoso aqui, né? Se você não tentar, você automaticamente fracassou. Uma vez que você tenta, você anulou o fracasso. Porque aí você vai ter passo 1, passo 2, passo 3, uns mais fáceis, outros mais complicados, uns mais rápidos, outros mais longos, mas você está indo. Só que o não tentar, você tem uma ideia de gravar um vídeo, né? Uma vez eu estava conversando com uma aluna e ela falava, eu tenho uma coisa aqui, ó, que eu quero falar, mas eu não consigo, eu travo. E imagina que desperdício, né? Imagina quanta coisa incrível que ela tem ao ponto de estar aqui. E tá sentindo, né? O corpo tá gritando para comunicar, né? E a gente fala, o corpo fala, né? A gente às vezes vai podando ali, ele mesmo tá. E aí tem outra ciência que é a das doenças psicossomáticas, né? Que a gente vê que tem resultados claros, né? Quando você vai estudar um pouquinho mais a fundo, é algo mesmo que não foi falado, não foi colocado para fora, não foi anunciado, né? É muito além da gente, né? Se aquilo te incomoda tanto, que tá tão forte, não se trata só de mim, né? É aquilo que eu vou promover no mundo, né? Aquilo que eu vou poder. E se uma pessoa que está nos assistindo aqui agora, ou depois, que vai assistir depois, ser no mínimo inspirada a pensar sobre isso, nós já cumprimos aquilo que nós viemos fazer aqui nessa meia hora de conversa, né? Nessa meia hora aqui de troca e de aprendizado, que eu vou querer ouvir de novo e anotar todas as coisas que você falou e que a gente construiu aqui. Então, se uma pessoa, além de mim, que já sai inspirada hoje, possa ouvir e fazer isso, cumpriu-se, porque não se trata só de mim, né? É algo maior do que eu mesma, né? É algo maior do que a gente aqui. Perfeito, é isso. No final das contas, nós somos canal, né? Canal de cura, canal de conhecimento, e isso eu falo da forma mais humilde possível. A gente é só um canal, né? E aí a gente tem essa função, quando você sente algo, isso veio de um outro lugar e tá usando você como canal para ajudar as pessoas de alguma forma. Então você só precisa deixar isso fluir. A coisa vai acontecer da melhor forma, de uma forma que a gente nem consegue entender com a nossa parte racional, que é tão novinha ainda, né? Tá aprendendo ainda a lidar com as coisas aqui nesse plano terrestre, mas vai acontecer. Vai acontecer de uma forma mágica, linda, né? E é tão bonito, tão gostoso ver isso acontecendo, né? Ver essa fluidez acontecendo. Então, acho que o que pode ficar, né, desse papo, de tudo isso que a gente conversou, no resumo se esse chamado vem, e esse chamado vai acontecer com você, do protagonismo, só vai, faz o melhor que você pode fazer hoje, faz o melhor filme que você pode fazer hoje, e amanhã você trabalha para fazer um melhor, você quer falar em público, faz o melhor discurso em público que você pode fazer hoje, você quer levantar a mão numa reunião pela primeira vez, né, e falar assim, tem uma ideia aqui, eu queria falar, faz o melhor, faz tremendo, faz gaguejando e tá tudo bem, amanhã vai ser um pouco melhor, né? Só não deixa essa coisa aqui dentro,
Porque aí você chegou na única forma de você atingir o fracasso, né? Não tentando. Eu sempre falo, o que eu acredito diz, né, no Deus que eu acredito, ele fala que do meu interior fluirão rios de água viva. E eu sempre complemento, tenho a pretensão de complementar dizendo, e água parada apodrece. Se você deixar a água num vaso, vai apodrecer, vai vir bicho, vai vir a dengue, vai vir todo aqueles troços lá que faz mal. Então a água precisa fluir mesmo, né? Então nem que seja uma gotinha no início, ela vai tomar vazão, tomar força, tomar proporção e vai cumprir para o que ela veio, né? Trazer vida para o outro, de alguma forma. Perfeito. Uma forma de tudo que a gente vai fazer aqui juntos se tornar completamente irrelevante é se ficar só na teoria. Isso. Né? Se as pessoas não colocarem na prática, não serve para absolutamente nada. Daqui 15 dias, tudo que a gente conversou aqui vai sumir, né? Eu tenho que pôr na prática. E quando você vai colocar em prática, a coisa mais natural são as dúvidas. Nossa, mas agora eu entendi, né? Aquele conceito. Mas e agora na minha vida? Exatamente aqui específico. E essas são as que eu mais gosto de responder, né? Porque ajuda a colocar o fluxo do rio, como você disse, como ele deve ser, né? Obrigada, uma ótima quinta para todo mundo. Até a próxima. Tchau, Daniel. Boa quinta-feira para vocês aí. Tchau.